E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre técnicas de regularização, né? E continuando aí mais ou menos o que a gente estava falando sobre otimização, né? E treino melhor das nossas redes neurais, né? Para começar, vamos lá. Regularização é uma técnica comum que a gente usa para evitar o overfitting. Basicamente, o que a gente faz aqui, a gente coloca restrições a mais no nosso problema de otimização. Então, isso acaba deixando o nosso processo de treino um pouco mais difícil, o que permite que o nosso modelo aprenda é, padrões mais gerais na nossa base de dados. E isso vai evitar o overfitting, porque a gente não vai estar adaptando ele exatamente para aquele conjunto de dados, mas sim a gente vai estar adicionando um peso a mais, a gente vai estar deixando ele mais generalizável o possível, né? Então aqui já tem algumas imagens, basicamente é o seguinte, imagina que a gente vai estar fazendo o mínimo do nosso modelo esteja nesse determinado ponto aqui. Aí a gente adiciona aqui alguma regularização, no caso aqui a regularização L2, e aí o nosso modelo ele tem que, de alguma forma, balançar esses dois erros, de forma que ele vai deslocar o mínimo para esse ponto aqui, o ponto de encontro entre esses dois. Então, o que isso vai causar é, a gente não vai estar no mínimo que antes ele estava só com a base de dados, a gente vai estar no mínimo um pouco mais alto. E esse mínimo um pouco mais alto vai aumentar a nossa capacidade de generalizar o nosso modelo. A técnica mais básica de generalização é só adicionar um termo de penalidade, né, em cima da nossa função de perda, né? E aí isso vai ajudar a minimizar os pesos de alguma forma, né, e vai tentar levar eles para zero, né? E aí que vem um fator, né? A gente vai ter um hiperparâmetro, chama esse hiperparâmetro lambda, que ele basicamente vai definir o quão perto do zero a gente vai ficar. Se esse parâmetro for muito alto, a gente pode ter um problema que seria zerar os nossos gradientes e meio que matar a nossa rede neural e não ser capaz de aprender nada porque ficou muito difícil aprender, né? A gente jogou tão para cima os valores que eles são, né, tão altos que a rede não consegue nem aprender os padrões. Então existe toda uma calibração, todo um tuning, né, desses valores. Mas vamos lá. A regularização L1 ela é esse lambda, né, esse hiperparâmetro, mas a somatória de todos os pesos. E a regularização L2 ela é o lambda vezes, né, a somatória do quadrado de todos os pesos dividido por 2. E esse valor, né, quando eu falei no caso, esses valores, como eu falei, eles vão ser adicionados, né, na função de perda, e aí o otimizador vai tentar minimizar esses valores em conjunto como um todo, né? E aí, né, isso vai ser aplicado depois para o otimizador, enfim, né, tentar minimizar isso, né, calculando também as derivadas e tudo mais. Só uma adenda aqui importante é que a regularização L1 ela também pode ser chamada de regressão laço. E a regularização L2 ela também pode ser chamada de regressão read. Então, anota esses termos aí. Como eu estava falando, né, o hiperparâmetro lambda ele vai ser o responsável pelo quão forte vai ser a nossa regularização. E se ele for muito grande, pode ser que mate o nosso modelo. Se for muito pequeno, não vai surtir efeito nenhum, né? E aí as principais, obviamente tem uma diferença na forma, mas as principais diferenças na L1 e na L2 é que a regularização L1 ela é mais capaz de produzir pesos dispersos, né? Empurrando alguns para serem zero, né? E isso é importante quando você quiser fazer uma feature selection, né? Então, quando você quer de alguma forma entender quais são as características mais importantes de um modelo, né? Agora, para a regularização L2, o que ela faz, ela produz pesos mais pequenos. O resultado de você usar essa regularização é que você produz pesos mais pequenos e mais espalhados, né? Então, por ela ser um pouco mais fácil de computar, ela acaba sendo a mais utilizada. Mas é importante também lembrar, né, dessa principal diferença. Um produz é, pesos mais espaçados, empurrando alguns para perto de zero, e outros produzem, né, valores menores, né, que são ali meio espalhados. E aí tem uma diferença, né? A gente vê que também existe um conceito chamado weight decay, né, decaimento de peso. E esse
isso, né, a fórmula do weight decay é dada por isso aqui, que é muito parecida com a fórmula da regularização L2, quando a gente vai utilizar ela. Só que, né, tem uma diferença, né? Qual que é essa diferença? Apesar de elas parecerem iguais, né, o weight decay ele é o que? Basicamente você acrescentar um positivo mais lambda na função direto na otimização e não na função de perda. Essa é a principal diferença entre o weight decay e uma regularização L2. Acaba que eles vão ser os mesmos, mas, né, por exemplo, num otimizador ADA, isso aparece como uma diferença, porque a gente está colocando isso no otimizador SGD direto e não dentro da função de perda, que no ADA é dado pelo momento mais a raiz média aí dos pesos. Então, basicamente, fecha aqui. A gente viu a regularização L1, L2, né? E a principal diferença para o weight decay. E a gente já parte para a próxima otimização que a gente pode fazer, que é utilizar o dropout. Esse aqui talvez seja a forma de regularização, né, de dificultar o treino mais utilizado que a gente tem. Basicamente consiste da ideia de que a gente estaria desativando alguns neurônios durante o treinamento para que o modelo consiga, de alguma forma, entender padrões mais gerais da nossa rede. E aí a gente também adiciona um novo parâmetro, né, que seria justamente o parâmetro P, que vai se referir a qual porcentagem de neurônios em uma camada a gente vai estar desativando, né? E importante dizer que esses valores só são desativados durante o treino, não durante a inferência. Quando a gente está fazendo a inferência, a gente quer que a nossa rede opere com força total, né? Então, a gente até deixa esses valores como se fossem desativados só durante o treino mesmo. E aí, né, a gente estava falando sobre justamente, peraí, deixa eu só checar. Sim. Justamente a gente estava falando sobre esses valores que vão ser dropados. E aí, quando a gente dropa esses valores, a gente inevitavelmente vai afetar a média da saída, né? E para não deixar que a média da saída afete, a gente pode fazer durante em um estágio posterior, né, a gente pode escalar os valores preditos pela probabilidade desses neurônios que foram mantidos. E aí isso vai conseguir ajudar a gente a manter a magnitude, né, o que é algo importante, né, você manter os valores médios que saem de uma camada, ainda que você desative eles, né? A gente meio que vai estar regularizando, né? Meio que simulando como se fossem valores normais, ainda que com uma quantidade menor de neurônios atuando, né? E algo interessante dizer, como uma probabilidade de uma quantidade X de neurônios ser desativada, né, aleatoriamente, é como se a gente tivesse a cada iteração treinando uma rede diferente. E aí a gente costuma dizer às vezes que o dropout, na verdade, o que ele faz é juntar diferentes modelos em um só, né? E aí, outro ponto importante é que a gente geralmente aplica o dropout somente, né, depois que a gente faz ele passar por toda a linearização, normalização, passar pela função de ativação, aí sim a gente aplica de fato o dropout. E só lembrando que ele dropa os neurônios em si, não os pesos, né? E da mesma forma que a gente quer salvar poder computacional durante a inferência, né, a gente precisa manter esses valores, como eu disse, de certa forma, a gente precisa manter esses valores de forma que, ainda que os neurônios estejam desativados, a média deles na saída seja a mesma do que com todos os neurônios ativados. E para isso, a gente pega e multiplica os valores dos nossos neurônios restantes por um parâmetro 1 sobre a probabilidade desses neurônios serem mantidos. E aí, quando a gente faz isso durante o treino e não durante a inferência, né, a gente faz o que se chama de inverse dropout. E aí a gente ganha, né, de certa forma, uma vantagem matemática e que permite a gente chegar em valores mais claros quando a gente estiver de fato fazendo a inferência, ainda assim economizando um pouco de poder computacional. E aí, falando agora sobre. A gente tratou isso até agora só para neurônios, né? Mas quando a gente está falando de redes convolucionais no geral, a gente não desativa só uma parte, a gente desativa às vezes uma camada inteira, né, da rede convolucional, justamente porque elas são
correlacionadas, né? Então, a gente dropa algumas camadas específicas, né? A gente dropa alguns canais da rede convolucional e introduz regularização. Então, tem essa característica as redes convolucionais, né? A gente não dropa uma parte específica, a gente dropa logo um canal inteiro. E aí, só para recapitular um ponto que já foi muito, muito comentado aqui, que é justamente você fazer data augmentation, né? Que é basicamente quando você artificialmente aumenta o tamanho do seu training set. Quem faz isso geralmente é o data loader, né? Eu já falei, a gente pode cortar, a gente pode rotacionar, mudar a escala de cor, né? Tudo isso para a gente, é, de alguma forma, tentar aumentar artificialmente o tamanho da nossa base de treino, né? Isso pode ser feito aleatoriamente, com uma probabilidade P, só é feito, né, no training set, não é feito no validation nem no test set. Quem faz isso é o data loader, né, que é quem é responsável por puxar, né, a classe em Python, né, quando a gente está programando, em qualquer outra linguagem, o data loader é a classe que é responsável por puxar esses dados. E aí sempre vale a ressalva de que é importante a gente tomar cuidado, porque às vezes essas transformações podem gerar é, pra, aprendizado supervisionado, podem gerar classes erradas, né? Por exemplo, se você gira o número 6, né, em 180 graus, você acaba gerando o número 9 e a classe vai manter 6. Então sempre tem que prestar essa atenção, principalmente para dados de aprendizado supervisionado, né, label data, ou até mesmo para quando você tem um aprendizado não supervisionado, né, e você de alguma forma tem alguma simetria, às vezes você não vai estar mudando a imagem como um todo. E bom, acho que pro vídeo de hoje é isso, né? Acho que na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre normalização de batches, mas esse é um conteúdo um pouco mais extenso, então vamos parar por aqui hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fui.